Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao Integra Help! Gente, mais um episódio do nosso Integra Help, que é o nosso quadro aqui de ajuda aí pra vocês, meninas, porque a gente é muito legal, né, Luísa? A gente quer sempre ajudar vocês e a gente fez esse quadro pensando mesmo em trazer assuntos aí bem polêmicos, assuntos que são tabus, né, que quase ninguém fala, e a gente quer falar porque a gente gosta de polêmica. É isso aí. É isso aí. E a gente, claro, que quer agradecer aos nossos colaboradores, a vó Alzira do Pechincha, que sempre traz um bolinho maravilhoso aqui pra gente, e também a Gra, que sempre nos deixa aí maravilhosas e lindas para gravar os nossos episódios, né, Lu? É isso, gente. E falando em polêmica... Até tomar meu café. Toma o seu café. Falando em polêmica, eu tenho uma coisa para te perguntar, que eu andei ouvindo por aí, né? E que medo. Depois uma amiga, ela veio me perguntar, veio conversar isso comigo, né? Me contar ali algumas coisas e eu lembrei logo de você. Ela falou que ela tem tido ela teve bebê há pouco tempo, e ela tem tido escape de xixi. E aí ela disse que ela achava que isso era de coisa de gente um pouco mais velha, né? Que não era pra idade dela ali, uns 20 e poucos anos. E a gente tava conversando sobre isso, eu falei, Carol. E aí eu tô pra te perguntar isso há algum tempo, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho? Porque depois que ela me falou isso, eu fiquei pensando, né? Será que existem outras mulheres nessa condição também? Que tem esse escape de xixi depois da gravidez. E eu vejo que você fala isso no seu Instagram, né? Então, tem como você explicar pra gente como que funciona essa questão de escape de xixi? Então, basicamente, o que é escape de xixi? É quando a mulher espirra, atim, e sai xixi. Basicamente é isso. Outra situação também, quando a mulher vai dar uma gargalhada, dar aquela risada, igual a gente fica rindo aqui toda hora, e sai xixi. E imagina que como é uma situação constrangedora, né, Luísa? Imagina, acredito que você nem imagina isso acontecer com você. Você tá rindo normal, do nada você sentir xixi saindo. Não seria uma coisa extremamente estranha você não ficar com medo de ter ficado molhada a calcinha, molhado o short. Outra situação também, quando a mulher vai fazer exercício na academia, ou um jump, ou um exercício que tem que fazer um esforço maior com a perna ali, você sentir sair xixi e ficar com cheiro de xixi na roupa. Às vezes ninguém tá sentindo, mas na tua cabeça você já tá, o quê? Com fechada de cheiro de xixi, né? Então, o escape de xixi é isso. É quando o xixi sai de forma involuntária, sem você mandar esse xixi sair. Tecnicamente, a gente chama isso de incontinência urinária. Na verdade, existem aí vários tipos de incontinência urinária, mas, basicamente, esse escape de xixi é quando, involuntariamente, o xixi sai, na hora que não é pra ele sair. O xixi é pra... Tô com vontade de fazer xixi. Vou lá no banheiro, sento no vaso, quero fazer xixi. O xixi saiu. Mas quando essa perda é involuntária, quando isso acontece de uma forma que você não consegue mais mandar no seu corpo, não dominar mais isso, e ainda sai, sem você estar sentada no vaso, você estando na sua vida aí, no dia a dia comum, isso se torna uma coisa aí patológica, uma coisa que precisa ser tratada, né? Uma coisa que não tá normal, tá? Anormal é no corpo, tá? Deu pra entender? Conseguiu entender? Entendi. Aí você fala sempre da caixinha do Windows, né? Que vai abrindo a nossa cabeça. A sua agora, a caixinha de Abriu uma Pandora. caixinha aqui. E aí, você falou de tipos, né? De incontinência urinária. Eu, por já vir de uma formação de saúde também, né? A gente acaba ouvindo a questão de incontinência urinária. Mas eu nunca tinha parado pra pensar em questão de tipos, que tinha tipos. Pra mim era tipo isso mesmo. Saiu e pronto, só era esse tipo. Sim. Existem outros? Existem basicamente 3 tipos de incontinência urinária, que é o escape de xixi. Existe a incontinência urinária por esforço, que foi essa que eu acabei de dar o exemplo, que é, vamos dizer, que é a mais comum, né? Quando a mulher espirra e sai xixi, quando dá uma gargalhada, quando pula e sai xixi, tá? Essa é a incontinência urinária por esforço. Existe a incontinência urinária por urgência, que isso normalmente vai acontecer com mulheres mais velhas, né? Com mulheres aí que às vezes já tem um tempo já de gestação ou vão entrando na menopausa por vários motivos, que é quando a mulher não consegue segurar o xixi. É quando assim, tô com vontade de fazer xixi, a gente tava aqui gravando, tava com vontade de fazer xixi. Mas eu tava segurando numa boa, eu não precisei sair correndo pra fazer xixi. Então, a urgência é quando assim, a mulher deu a vontade, ela tem que na hora fazer xixi, porque senão começa a sair
Não porque ela fez um esforço, mas porque ela simplesmente não consegue segurar um pouquinho ali para poder ir no banheiro. O xixi começa a sair involuntariamente, tá? E existe a condição mista, que é a incontinência urinária mista, que é quando a pessoa tem as duas coisas. Ela tanto tem esse escape na urgência, ela não consegue segurar, deu vontade, ela tem que ir logo. E tanto assim, ela não tá com vontade, mas fez qualquer esforço, o xixi, ploc, sai ali na calcinha. Então, existem basicamente esses 3 tipos de incontinência urinária. Tem mulheres que às vezes começam tendo só um tipo e depois vão desenvolvendo outro tipo. Tem mulheres que têm mais já começam a ter a mista, né, logo de uma vez. E assim, bem basicamente, né, pro pessoal que tá nos assistindo aqui entender, normalmente por esforço, né, continência urinária por esforço, tá muito ligada à questão da musculatura pélvica mesmo. Nossos músculos da pelve, né, que estão ali enfraquecidos por algum motivo. Normalmente a urgência, né, tem a ver, tem uma relação também com a musculatura da bexiga, a musculatura de dentro da bexiga, e a mista é quando tem os dois juntos, tá? Então, basicamente, explicando um pouquinho de anatomia, é basicamente isso. Nossa, e você tava falando isso aqui agora, eu fiquei pensando, né? Será que eu tento? Será que eu tento? Escapou uma vez ali. Não, e gostei disso aí. Como é que eu consigo saber se eu tenho isso ou não? Porque, às vezes, né, eu ri muito e saiu uma vez, né? Mas isso não acontece sempre. Tem para ser um diagnóstico. Normalmente é quando tem uma recorrência, quando acontece muito, tá? E, tipo assim, numa situação saiu um xixi. Pode não ter. E é importante a mulher observar também que aí, às vezes, tem a nossa questão do nosso ciclo ali de ovulação, né? Esqueci a palavra agora. Gente, deu um branco aqui agora na palavra. As nossas secreções vaginais, lembrei. As nossas secreções vaginais, que às vezes tem aquela corzinha transparente, que parece um xixi. Mas, gente, xixi tem cheiro de xixi. Então, se a sua calcinha tá molhada e tá com cheiro de xixi, é porque é xixi. Porque, normalmente, as nossas secreções vaginais, elas não têm cheiro, né? Eu falo que tem cheiro de pepeca, não tem cheiro de nada. Tem cheiro normal. Mas, quando tem o cheiro de xixi, é porque é xixi. Então, é porque de fato tá escapando o xixi. Nesse sentido, assim, de escapar sem você perceber. Mas no esforço, você fez um esforço e o xixi saiu, você sentiu tipo uma forcinha, né? Saindo algum líquido ali, é porque de fato é xixi. E normalmente a gente tem um diagnóstico aí quando é uma coisa constante. Porque às vezes, por exemplo, você tá muito apertada pra fazer xixi e você tá segurando, há muito tempo. Dá um escapezinho, normal, assim. Ou quando você... Tem mulheres também que tem muita infecção urinária de repetição. Às vezes acontece também de ter escape por causa da incontinência urinária de repetição. Mas não é porque você tem uma incontinência urinária, um escape de xixi diagnosticado. Mas quando isso é recorrente, quando isso vai acontecendo sempre, toda vez que eu espirro e tuço, toda vez que eu dou uma gargalhada, xixi sai, ou toda vez que eu tô com um pouquinho de vontade de fazer xixi, se eu não for logo, sai xixi também, é porque tá alguma coisa errada aí. De fato, não tá normal mesmo. Deu pra entender? Claro, com então, certeza. Tá bom. Qual é uma explicação dessa, meu amor? Linda. E aí você tava falando sobre isso, eu fiquei pensando, né? O quanto que, principalmente pra gente que é mulher, o quanto que isso pode ser bem constrangedor, né? Desafiador lidar com tudo isso, porque a gente tem muito essa questão, né? Do autocuidado, da vaidade, né? Óbvio que a gente não pode colocar todas as mulheres dentro de uma caixinha, mas a gente, enquanto mulher, a gente tem muito mais esse lado, né? De se preocupar mais com o nosso asseio corporal. E deve ser muito constrangedor, né? Eu tô na rua, eu dei um espirro e aí pronto, xixi. E aí eu fico molhada, e aí fico com cheiro de xixi. E aí, as suas pacientes, elas relatam muito isso pra você? Como é que é? Muito. E, inclusive, uma coisa que é muito comum são mulheres que ficam ali presas a usar o tempo todo absorvente ou aquele protetor diário, né? E isso a gente sabe que não faz bem para nossa flora intestinal. Desculpa, para nossa, falando intestinal, nada a ver. Para nossa flora ali da região da vagina, né? Porque pode causar candidíase, pode causar, até facilitar até infecção urinária. Então, estar sempre com absorvente, estar sempre com esse protetor diário não faz bem ali para nossa flora.
Então, são mulheres que têm esse tipo de escape de xixi e ficam o tempo todo com esse absorvente, com esse protetor diário, porque fica com medo de qualquer situação na rua ali escapar xixi, ficar com a calcinha molhada, enfim, isso acabar gerando toda essa situação. Então, são mulheres que ficam com essa obrigação de ficar usando, né, esse protetor diário, esse absorvente, e vira uma escravidão, né, dessas questões. E com certeza isso se torna muito custoso, né, porque a gente sabe que absorvente também não é barato, né? Então, a gente já tem que usar ali no momento da nossa menstruação, né? E ter que ficar usando também a vida toda, o tempo todo, não é o ideal, tá? A gente tem que deixar a nossa vagina respirar, toda aquela região ali. A gente não pode ficar o tempo todo com ela, com alguma coisa ali abafando, né? Vamos dizer assim. E eu tenho muito esse relato das minhas pacientes, que como você sabe, eu trato diástase, né? E muitas pacientes que chegam também com esse diagnóstico do escape de xixi, que me relatam isso, porque eu pergunto, porque a maioria delas não relaciona, né, essas duas coisas. O que tem a ver a diástase com essa questão do escape de xixi, né? Aí quando a gente tá lá na consulta, eu falo, você sente que quando você espirra ou tosse, sai xixi elas? Sai sim. E quando você tá lá no seu dia a dia, deu vontade de fazer xixi, você não falou que sai xixi? Sai sim, mas tipo assim, o que tem a ver? E aí eu começo a explicar ali a relação. Por quê? A gente tem a mania, Luísa, de separar o nosso corpo em várias partes, né? O cérebro é uma coisa, o braço é uma coisa, a barriga é outra. E não, na verdade, o nosso corpo ele funciona em conjunto. Principalmente a nossa musculatura de sustentação, que a gente chama de core, que são os músculos do abdômen, da coluna e do períneo. Então, essa musculatura, né, toda essa musculatura, ela faz a sustentação do nosso corpo. É como se fosse um cinturão. Se você olhar para o nosso corpo, essa região da coluna, abdômen e períneo forma tipo aquele cinturão de MMA mesmo que a gente vê lá. É tipo esse cinturão. E aí, você concorda comigo que se essas musculaturas funcionam em conjunto, quando uma dessas musculaturas fica ali fora do lugar, as outras também não vão ser alteradas? Você concorda comigo? Sim, com certeza. Então, acaba que vai mexer com todas essas musculaturas associadas. Por que acontece com a diástase, né? A diástase é uma disfunção muscular que acontece aí por conta, normalmente, da gestação. A mulher, ali durante a gestação, o abdômen dela vai expandir para o útero poder crescer. Essa musculatura, ela vai se abrir mesmo. Toda mulher vai ter uma diástase que engravida, né? Vai ter uma diástase fisiológica. E aí depois, né, que esse neném nasce, esse útero vai voltando para o lugar e essa musculatura deveria também voltar para o lugar, voltar a ficar fechadinha. Só que 60% a 70% das mulheres, essa musculatura não volta para o lugar e acaba que fica um espaço aberto ali. E tudo que está fora do lugar não funciona direito. Então aí, esse abdômen, né, dessa mulher, ele vai ficar disfuncional. Essa musculatura, ela não vai funcionar direito. E aí, isso pode gerar estufamento ali naquela barriga e afetar todas as musculaturas que estão associadas. E uma delas é quem? O períneo, que, como eu falei para vocês, faz parte desse cinturão aí. O que acontece? Quando a gente, por exemplo, espirra ou tosse, você já reparou que a primeira coisa que você faz é contrair o abdômen? Espirrei. Atim! Você dá uma contraída aqui no abdômen. Tossi, tu contrai o abdômen. Isso é uma coisa o quê? Involuntária. Você não fala, abdômen, contrai porque eu vou tossir. Por favor. Por favor, contraia. Não, isso não acontece. Na verdade, é uma coisa que acontece involuntariamente. Quando você vê, você já contraiu. E aí, essa força, né, que no caso acontece na hora do espirro ou da tosse, vamos dizer que o abdômen segura essa força. E aí, se teu abdômen tá com a musculatura fora do lugar, essa musculatura tá disfuncional, ela vai segurar essa força? Ela vai ter esse lance de fazer essa contração involuntária? Não vai ter. E aí, a gravidade joga tudo para onde, Luísa? Para baixo, né? Então, essa força que o abdômen deveria ter segurado, essa força da tosse, do espirro, ela vai ser jogada aí para a musculatura do períneo, vai para baixo. E aí vai forçando essa musculatura. Essa musculatura, ela não estava preparada para receber essa força. Porque o nosso assoalho pélvico, ele fica ali forte, né? Ele fica ali no lugar, segurando a nossa bexiga, tá? E aí, do nada, ele recebeu uma pancada. Pum! Que ele não estava esperando, né? Não é fisiológico, né? Ele recebeu aquela pancada. Quando ele recebeu aquela pancada ali do esforço da tosse, do espirro, de um exercício, ele não estava esperando e essa musculatura acaba soltando, afrouxando e o xixi que estava ali dentro da bexiga acaba saindo, tá? Então, é basicamente por isso que tem essa relação tão grande dessa questão da diástase com a questão
da incontinência urinária e do escape de xixi. E muita gente, às vezes, quando percebe que tá com escape de xixi, né? A grande maioria das pessoas não associa essas duas coisas, muitas vezes nem os profissionais, né? E aí acaba tentando só tratar ali a questão do períneo do assoalho pélvico, mas não olha a raiz do problema, que muitas vezes está nessa diástase. Meu Deus, aulas e olha, fiquei assim, ó. Difícil, Meu né? Deus. Quem é essa pessoa aqui na minha frente, essa profissional aqui? Não, então você acha assim, pelo que eu entendi, né? Porque eu acho que esse assunto é bem tabu, né? Pra gente falar assim de escape de xixi. Nenhuma mulher gosta de ficar falando isso, que tem escape de xixi. Então a gente acaba não falando, por isso que eu acho que é importante a gente trazer esses assuntos aqui também. Eu quis te questionar sobre isso hoje. Inclusive, eu me lembrei de uma história de uma paciente que ela já tinha passado pela gestação, estava com uma diástase aí de uns 5 centímetros, enfim, e tinha escape de xixi. Começamos a tratar, ela foi melhorando, e aí ela encontrou com uma amiga também e comentou com a amiga: poxa, eu tô fazendo um tratamento para diástase, que a amiga dela falou: poxa, tua barriga diminuiu, tu emagreceu. Ela: não emagreci. Tô tratando a minha diástase e, inclusive, tô melhorando muito do escape de xixi. E aí a amiga dela falou: ué, mas você tinha escape de xixi? Aí ela falou: tinha. E ela falou que a amiga dela começou a chorar na frente dela. Ela ficou, tipo assim, sem entender nada. Ela falou: por que você tá chorando? Ela: poxa, há anos eu tenho que lidar com essa questão de escape de xixi. Eu nunca falei disso pra ninguém, porque eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque, fica, tipo, eu, sei lá, nova, né, enfim, 40 anos ali, 40 e poucos anos, e tô sentindo, e fico fazendo xixi nas calças, né, como se fosse uma mulher muito mais velha e tal, né. E aí ela falou que nunca falava disso pra ninguém, nem pra nenhum profissional, porque ela tinha vergonha daquilo. E aí eu vejo muito... Por isso que quando eu falo pra você, que eu falo na consulta, que eu pergunto, as pacientes ficam assustadas porque elas não relacionam e porque ninguém nunca perguntou isso pra elas e elas têm vergonha de falar sobre isso. Porque acaba sendo um tabu trazer essa questão, tipo assim, que elas estão se mijando, né? E acabam não buscando tratamento e ficam achando que isso faz parte da vida. Umas mulheres assim, com 40 e poucos anos: eu acho que é porque eu tô ficando velha. Eu falo: não, querida. É porque você tá com uma outra questão que tá fazendo gerar esse problema, né? Porque você está ficando velha, né? Então, é importante a gente falar sobre isso para as mulheres deixarem de achar que é normal ou que é assim mesmo, né? Que tipo, eu tenho que levar isso pra vida toda. E buscar tratamento, né? E... você acha, então, que nesse caso dessa minha amiga, né, que eu falei, pode ser por conta da diástase? Eu tenho quase certeza que sim, tá? Ainda mais, ela teve filho recentemente, né? Então, já que ela teve filho recentemente, e uma coisa que eu sempre pergunto: o teu escape de xixi começou depois da gestação? Foi. Então, com certeza tem relação aí com essa diástase, tá? Tem paciente, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que o escape dela começou... Ela já tinha escape desde a adolescência. Porque ela tem um problema diretamente na bexiga. É um problema da musculatura da bexiga. Depois de 2 gestações, piorou. E aí, com o tratamento, a gente conseguiu melhorar, assim, 50% do escape de xixi, que os outros 50% é por conta de uma situação que ela já tinha anteriormente. Que aí ela... É uma questão que ela já tem que tratar, às vezes, com uma questão medicamentosa, né? Enfim, é uma questão mais aprofundada. Mas o que tinha a ver com a diástase, a gente conseguiu tratar. E o que acontece... Esse é um caso, tipo assim, à parte, né? Uma exceção. Mas a grande parte das mulheres que começam a ter esse escape de xixi depois da gestação é por conta da diástase. E muitos profissionais não olham para isso. Só olha lá pro períneo. Esquece de olhar o abdômen, esquece de olhar a coluna, esquece de olhar outras coisas, né, que de fato são a raiz do problema. Então, mamães, fiquem atentas, Sim. né? Se você estiver tendo aí escape de xixi, preste atenção, porque pode ser uma diástase, né, que esteja aberta. Então, já preste atenção. Com certeza. E eu fico escutando você falar, por isso que eu falei assim: gente, quem é essa profissional? Nem reconhece. Nem reconhece. Porque a gente se conheceu tem tanto tempo, né? Sim. E te olhar falando assim, com tanta sabedoria, com tanta coisa boa, eu fico assim: gente, que maravilhosa. Vai fazer chorar hoje? Que Boa honra tarde. te conhecer. Não, tô sensível. Tá sensível também, então. Não, é sério, eu fico assim... Eu tava aqui pensando, né, em outras perguntas pra te fazer, mas eu não conseguia parar de ficar assim, te olhando. Sim. Caramba,
Que coisa legal. E o quanto que eu aprendo, né, com você. Hoje eu até tava falando, né, que uma paciente me procurou e aí falou da diástase e eu já... Olha, a diástase é uma... Talvez você esteja com diástase. Sim. É importante você procurar sobre isso. Todo mundo vira testemunha de Caroline Reis. Porque a gente aprende tanto com essas trocas aqui, Sim, né? É um help, certeza. eu acho que pra gente, né? Com Quando a certeza. gente vai fazendo essas trocas, eu aprendo muito, porque de fato tem isso. Tem paciente que chega com alguma demanda que não é só Claro. de saúde mental e a gente sabe falar, olha, tem uma profissional que você pode procurar. Sim. Tem amigas que a gente conversa, né? Que às vezes trazem isso. Nem todo mundo quer abrir por conta dessa questão do tabu que você falou, né? E de fato é algo que é muito íntimo. Às vezes algumas mulheres acabam se sentindo constrangidas de falar, né? Incomodadas. Mas quando a gente fala, a gente dá a oportunidade da gente tratar. Com certeza. Né? E aí, falando em tratamento, qual que é o tratamento mais indicado aí para esse escape de xixi relacionado com a diástase? Como é que é? Então, principalmente você mulher, né, que está nos assistindo. Se o teu escape de xixi começou depois da gestação, é muito provável que tenha uma relação muito grande com a diástase. Então, assim, é importante fazer uma consulta, né, para que eu possa entender o teu caso, para que eu possa te direcionar, né? Eu faço várias avaliações ali físicas e também com várias perguntas para que eu possa te direcionar e entender. Não, esse escape está acontecendo por conta da diástase, não, é por conta de outra situação. Vamos resolver a grande raiz do problema, que é a diástase, para se resolver esse escape de xixi. E uma coisa que é importante falar é que o assoalho pélvico, né, que eu acabei de falar aqui, ele é um músculo, assim como o abdômen tem músculo. E aí, músculo, a gente, como é que a gente trata músculo, né? Como é que a gente reabilita músculo? Com exercício. E não é qualquer exercício, precisa ser exercícios de reabilitação profunda, que realmente a gente só consegue fazer com uma fisioterapia especializada. É por isso que o exercício é tão importante, né? Tanto o exercício que a gente faz ali na academia, né? Os exercícios ali comuns, mas também olhar para essa musculatura mais profunda, né, do nosso corpo e também tratar essa musculatura. Eu sempre posto lá no Instagram, quando eu tô na academia, eu sempre aproveito também para fazer esses exercícios para musculatura profunda. Eu não tenho escape de xixi, eu não tenho diástase, mas eu já trato de forma preventiva. Um dia eu também vou engravidar, um dia eu também posso ter uma diástase, talvez, né, ali com a gestação. Mas eu já tô o quê? Já fortalecendo essa minha musculatura profunda, porque de fato a diástase, ela acaba trazendo problema para essa musculatura mais profunda do nosso corpo, tanto na região do abdômen como na região aí do períneo. Então, por isso que é importante a gente fazer essa reabilitação dessa musculatura profunda. Não adianta você ficar só fazendo agachamento na academia, porque vai piorar a tua situação se você tiver escape de xixi, tá? Só um recado aí. Mais uma polêmica. Só um recado aí. Então, você precisa tratar essa musculatura profunda e a raiz do problema do teu escape de xixi, principalmente se ele começou aí depois da gestação, tá? Então, precisa tratar assim para ontem, porque eu brinco com as pacientes não querendo ser a profeta do caos, mas entendendo de anatomia, essa musculatura do assoalho pélvico, a incontinência urinária, ela é o primeiro alerta que essa musculatura tá ficando enfraquecida. E tem um problema muito comum também, que é um super tabu que quase não se fala, chamado prolapso vaginal. A famosa cirurgia do períneo, né? Que muitas mulheres fazem, né? Que nada mais é do que essa musculatura foi ficando tão enfraquecida que ela, tipo assim, desistiu, não funciona mais e acaba que o útero ou a bexiga desce pra vagina. Que eles chamam de bexiga baixa, né? Exatamente. Que a mulher sente... uma dos sintomas é a mulher ter aquela sensação na vagina, como se tivesse uma bola na vagina. E aí, isso começa lá atrás, na incontinência urinária, que pode ter sido causada por essa diástase lá na gestação. Muitas vezes, a mulher, às vezes, só vai operar esse períneo lá com os seus... normalmente depois da menopausa, com seus 50 e poucos anos. Mas, muitas vezes, a raiz estava lá na diástase. Realmente, as mulheres, antigamente, não tinham acesso, né? Nem sabiam que podia ter essa relação. Mas hoje as mulheres têm essa informação, né? Tô aqui pra isso! As mulheres têm essa informação, né? Eu falo todo dia no meu Instagram, né? Eu brinco até que quem não tem diástase, igual a Luísa tá falando, sabe o que é diástase. Quem tá lá no meu Instagram, porque eu falo disso o dia inteiro, né? Olhei pro lado, por que diástase? Tô sempre falando disso. Então, é importante, já que tem a informação, se tratar, não deixar para depois, né? A gente tem muita... A gente até falou isso num dos nossos episódios, né? A gente, às vezes, fica procrastinando coisas importantes. A gente, não vou olhar para esse negocinho aqui agora, não. Vou pensar só
em cuidar dos meus filhos, em cuidar da minha família, mas aí você deixa de cuidar do alerta que tá aí no seu corpo. Aí já pensou, você com 50 e poucos anos, querendo talvez aproveitar um pouco mais a vida, ter que parar toda a tua vida para fazer uma cirurgia de períneo, passar por esse constrangimento também, que vai atrapalhar toda a sua vida, né? Muitas vezes durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Se você pode já hoje ou prevenir essa situação ou tratar essa situação que ainda está ali no início, né? Então, por isso que é importante tratar o mais rápido possível para evitar problemas aí futuros ou para já tratar o problema já instalado ali. Porque quando existe essa questão do prolapso vaginal, ela tem vários graus, né? Quando ela já está num grau 3 ou 4, é só cirurgia. E aí tem que fazer a cirurgia e depois fazer também a reabilitação muscular. Mas aí você vai ter que passar por todo um processo cirúrgico que é super invasivo, né? E você falou da academia, né? Eu vejo lá seus videozinhos no Instagram, que você Sim. sempre faz um exercício ali pra galera, né? Tem alguma dica prática, algo que você possa dar aí pra mulherada que esteja assistindo? Ó, uma dica prática, né? É todo exercício que você for fazer na academia, por mais que você, assim, não saiba exatamente fazer, contrair o abdômen e tentar contrair ali o períneo, né? Tipo, sabe quando você vai fazer xixi que você leva um susto, que você segura o xixi? Tipo, dá essa segurada no xixi. Eu sei que o exercício vai ficar mais difícil de fazer, vai, gente. Fazer um agachamento assim é muito mais difícil. Mas isso já é um início aí pra poder, tipo assim, não deixar essa musculatura frouxa. Porque é normal na hora que a gente vai fazer um agachamento ou alguns outros tipos de exercício, acaba pesando essa região por conta da força que a gente faz. Então, se você fizer essa contração, isso vai ajudar esse músculo a não ficar mais solto. Então, essa é uma dica aí prática, né? Pra você fazer aí nos exercícios na academia ou nos exercícios em casa. Mas isso não trata, tá, gente? Isso é só uma dica. Pra tratar, de fato, tem que fazer um tratamento. Não tem jeito. E, Carol, o que você fala aí para as mulheres, né? Um recado final para essas mulheres que estão sofrendo, às vezes passam por esse constrangimento. Isso, com certeza, acaba atingindo outras áreas da vida também, né? Não só a questão física ali do escape de xixi em si. Qual é o recado que você daria para elas? O recado que eu deixo para você, mulher, que se identificou com o que a gente falou aqui, é buscar ajuda e se permitir ser cuidada. Muitas vezes, nós mulheres, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer dar conta da família, dos filhos, do trabalho, de casa, mas a gente esquece da gente. Então, você precisa olhar para você. Talvez você já tenha percebido que você tem esse escape de xixi, mas você, deixou pra lá. Ou fica usando esse absorvente aí o tempo todo. E você precisa olhar pra você. Pra você estar bem, pra cuidar de tudo isso que você tem que dar conta, você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar com o seu corpo funcionando plenamente, você tem que estar feliz com você mesmo. Porque essa questão de melhorar esse escape de xixi não vai ser só a tua saúde, né? Mas vai ser a tua autoestima também. Você vai estar com a autoestima muito melhor. Então, assim, se cuidar e permitir ser cuidada. Esse é o recado que eu deixo. Uau! Que lindo! Muito orgulho de você. Para, vou chorar. Gente, com lágrimas nos olhos. A gente tá tudo emocionada. Hoje tá todo mundo emocionado aqui nesse estúdio. É isso, meu povo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu tô nem sabendo qual é a câmera que eu tenho que olhar aqui. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Se fez sentido pra você, busque ajuda. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também o Instagram da Carol. Carol trata muito essas questões. Então, se você passa por isso, busque ajuda. É isso. Obrigada. Beijo.